Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Gustavo Maciel e seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. E hoje a gente vai ver a nossa última aula do nosso projeto elétrico. Então o que a gente vai fazer hoje? Eu preparei algumas coisas aqui pra gente. A gente vai precisar ver então no nosso projeto sobre os circuitos e reservas no QDC. A gente vai precisar ver sobre a legenda, né? A questão do DR também e do DPS, tá? E também tem a plotagem para a gente imprimir o nosso projeto, tanto na folha sulfite A4, tanto em folha de um projeto normal, né? Então assim, vamos ver isso nessa aula aqui. Como é um pouquinho mais falado, eu vou tentar fazer um formato diferente aqui. Eu vou ficar com a câmera ligada, tentar trazer a câmera e a tela do meu computador, tá? E vamos ver se a gente consegue finalizar o nosso projeto aí, com vocês entendendo 100% do nosso projeto. Questão de DR e DPS ali eu não vou explicar muito bem para vocês. Então eu vou passar aqui no nosso QDC como é que vai ficar o nosso projeto, né? Isso, aulas futuras depois a gente pode ver como dimensionar o DR, como dimensionar o DPS, quais são as categorias, etc. Mas então, bora para a tela do meu computador aqui e a gente vai finalizar o nosso projeto de uma vez por todas. Bora lá então. Então pessoal, já estou aqui na tela do meu computador. Aqui está o nosso projeto que a gente finalizou nas aulas passadas, né? Todo o diagrama unifilar. Aqui está o nosso QDC que a gente vai terminar hoje. Falta então a questão do DPS, a gente vai terminar aqui. O DR no caso, né? E o DPS também. E ver quantas reservas a gente vai deixar no nosso QDC. Para isso eu trouxe a NBR 5410 aqui. E a tabela 59, ela fala de quadro de distribuição, espaço reserva, de quantos disjuntores vão ficar ali no QDC. Então a gente tem aqui a quantidade que vai ser o N, que no caso aqui tá, e o espaço mínimo desejado para cada QDC. Bom, se a gente tem um quadro, um PDC com até 6 circuitos, o mínimo destinado à reserva, a gente tem que deixar dois circuitos reservas no quadro então. Se a gente tiver 7 a 12 circuitos no nosso QDC, a gente tem que deixar no mínimo 3 circuitos de reserva no nosso quadro. Então se a gente tiver de 13 a 30 circuitos ali no nosso QDC, a gente vai ter que deixar 4 circuitos de reserva. E se for maior que 30, se tiver mais de 30 circuitos, a gente vai fazer uma continha que vai multiplicar o 0,15 pela quantidade de circuitos. E esse vai ser o valor do espaço mínimo de reserva que a gente vai deixar no nosso QDC. Então, como o nosso QDC a gente tem 11 circuitos, vai ficar aqui entre 7 a 12, né? Então, a gente vai colocar 3 circuitos de reserva só. A gente pode ver aqui que eu tenho, nesse desenho, 4 circuitos de reservas, que é o último projeto que eu fiz, que tinha 16 circuitos. Então eu tive que deixar aqui 4 circuitos de reserva. Então a gente apenas apaga um aqui e ficou assim. 11 circuitos então, ao todo, né? E 3 circuitos reservas, como a norma NBR 5410 estipula. Então aqui a gente já matou os circuitos no nosso QDC, né? Falta agora a legenda. E como que a gente faz a legenda? Bom, a legenda você pode ir fazendo enquanto faz o projeto, para não deixar tudo para o final, ou você deixa tudo para o final porque eu quis aqui deixar uma aula explicando só isso. Bom, como que a gente faz a legenda do nosso projeto? A gente coloca tudo que há no nosso projeto, toda a simbologia e descreve o que é cada coisa. Para um projetista que às vezes não conhece essa simbologia do nosso ponto de luz aqui, ele entender. Ele olha a legenda lá, pô, um ponto de luz tem essa simbologia especificando cada ponto de luz, cada ponto na nossa instalação, ele vai conseguir entender, ler no projeto sem grandes complicações. Então eu vou pegar aqui todas as simbologias, né, as tomadas, as pontos de luz, etc. Eu vou jogar na legenda e a gente vai ver como é que vai ficar. Claro que esse vai ser o meu jeito de fazer a legenda, você pode ter o seu jeito aí, não tem problema nenhum. Bora lá!
Então tá, pessoal, vocês viram um pedacinho de como que eu fiz a minha legenda, tá? Então eu peguei toda a simbologia do nosso projeto, a questão das tomadas, pontos de luz, as condutores, peguei tudo aqui do nosso projeto, joguei tudo para nossa legenda, tá? Então quem for pegar o projeto elétrico e pegar só essa parte aqui, por exemplo, ele não vai entender isso aqui é tomada o quê, sabe? Uma pessoa leiga, talvez ela não saiba isso que é uma tomada média. Então ela vai lá ler a legenda, ela vai encontrar aqui, tomada média 10 amperes, né? 10 amperes no caso é a tomada de uso geral, 3P, 3 pontos, tá? Fase neutro e terra, que é o nosso padrão normal, né? 120 centímetros do piso acabado. Então, tomada média, 120 centímetros do piso acabado, tomada baixa, 30 centímetros e tomada alta, 210 centímetros, né? Tá? 2,10 metros no caso. Aqui eu coloquei na tomada alta 10 amperes, 3 pinos, né? Fase neutro ou terra, ou ponto de chuveiro. No caso aqui o nosso chuveiro é considerado uma tomada alta também. Porém, se a pessoa vê o nosso chuveiro ali como tomada alta, talvez ela coloque ali, realmente ela coloque uma tomada de 3 pinos no chuveiro. E a gente sabe que isso não pode, né? Então coloquei aqui apenas para a gente colocar ali um ponto, uma caixinha de luz, para a gente fazer a ligação do nosso chuveiro ali. Aqui a questão do ponto de luz no teto e tudo mais, né? Aqui se tivesse uma arandela ou qualquer outro tipo de ponto de luz que não seja uma lâmpada no teto, eu aqui poderia especificar também condutores de fase, neutro, terra e retorno, respectivamente. Então se a pessoa ler aqui, ela pode ver os condutores, cada um qual são, né? E quando não cotado, a gente considera 1,5 milímetros quadrados, né? No caso, toda a nossa iluminação aqui no nosso projeto, a gente pode ver que não tem a cotação dos condutores, né? Então a gente colocou isso daqui para não encher o nosso projeto elétrico com coisas necessárias, tá? Eu poderia colocar como 2,5 milímetros quadrados também, que não fosse cotado, mas aí o 1,5 a gente deveria cotar, tá? Então só essas questões. É que normalmente iluminação a gente faz aí, não cota no nosso projeto, né? Então se você vê ali um fase, um neutro no seu projeto e não tiver cotado, provavelmente é de iluminação 1,5 milímetros quadrados. Fechou? Aqui então a gente colocou também interruptores, né? O nosso interruptor simples, o nosso duplo e o triplo, né? No caso os três são simples, então interruptores simples de 1, 2 ou 3 teclas respectivamente. Cada circuito é denominado com letras, né? Então a gente tem aqui ABC. E 120 centímetros do piso, então a mesma altura ali da nossa tomada média, né? A gente tem aqui o nosso quadro de distribuição, o nosso QDC, que vai ser embutido, certo? No caso desse projeto já estava lá, então a gente só pegou e transcreveu para o nosso projeto, né? Então 150 centímetros de piso acabado e também o quadro de antenas e alarme, tá? Vai ser embutido também e 150 centímetros de piso acabado, mesma altura, né? E aqui os nossos 2 eletrodutos que a gente vai utilizar na nossa instalação, no caso já estava lá, né? Então o eletroduto de PVC rígido, né? Rígido não precisa ser totalmente rígido, tá? Pode ser eletroduto conjugado também, corrugado, né? Pode ser eletroduto corrugado também, tá? Então aqui também eletroduto PVC rígido, corrugado que seja, pelo teto, forro ou parede. Quando não cotado, considerar 3/4 de polegadas, né? Então isso a gente fez também no nosso projeto. Todos os eletrodutos que não estão cotados aqui, que é a grande maioria, não está cotado. Então a gente tem o de entrada aqui, a gente cotou como 1 polegada, tá? Aqui também, como eu falei, pode ser importante você colocar rígido ou corrugado, porque daí a pessoa pode comprar aí qual ela achar melhor, ou etc. Então tá aqui a nossa legenda, tá pronta. A gente viu sobre a nossa legenda, a gente viu também sobre a quantidade de reservas que a gente tem que deixar no nosso circuito. Pessoal, essa aula aqui eu já gravei antes, tá? Só que eu perdi o arquivo, o áudio ficou um pouco ruim. Aí eu tô gravando de novo. Então aqui eu peguei aula já feita, tá? Então a gente tinha visto na aula que eu tinha feito sobre o DR e o DPS, porém eu não expliquei. Então como eu não expliquei, eu não vou precisar fazer tudo de novo. Aqui é só o seguinte, o nosso DR vai ser então, como vai ter uma fase, eu vou colocar um DR para todos os circuitos aqui. Então ele vai diretamente abaixo do diretor geral aqui, o carregamento, né? Questão de como que a gente compra o nosso DR. Não vou explicar bem exatamente como que a gente vai determinar o nosso DR, mas é o seguinte, DR a gente coloca normalmente como a mesma amperagem do diretor geral ou um pouco acima, se não conseguir, né? Então aqui a gente tinha um diretor geral de 80 amperes e eu vou colocar um DR de 80 amperes também, beleza? Então aqui de 30 miliamperes aqui, você pode encontrar o menor e o maior, quanto menor, melhor, tá? A questão é essa daí. Comumente a gente encontra de 30 miliamperes,
mas você pode encontrar um pouco maior essa questão aqui. 2P significa dois polos, tá? Então fase e neutro vai ser o nosso DR aqui. Como a nossa instalação é monofásica, fase neutro, tá? Então ela desce aqui e vai para o nosso DPS, tá? Vai ser um DPS. A questão aqui eu vou explicar também como é que eu fiz a ligação. Apenas aqui o DPS vem com o neutro e o TR vai abaixo do DR também. Então tá aqui o nosso DPS. Como eu não expliquei no vídeo passado, eu estou passando como é que eu fiz aqui. Aqui o nosso QDC tá pontos também. A gente faltava apenas aqui a questão de reservas, o DR e o nosso DPS. Então finalizamos essa parte. Nosso QDC tá pronto também. Então o que faltava no nosso projeto? A legenda, o nosso QDC para terminar. Então finalizamos os dois, a gente terminou o nosso projeto. Falta apenas imprimir, certo? Bom, e como que a gente vai imprimir esse projeto? O AutoCAD, ele cria aqui layouts aqui embaixo, tá? Você pode criar novos também, não tem problema nenhum. Então, eu fiz aqui o layout 1, eu já modifiquei, tá? Então, vou mostrar ele depois. Aqui a gente tem o layout 2, tá? Que eu não modifiquei nada nele aqui. Então, ele vem, normalmente ele vem aqui com a tela do seu projeto, mas nada escrito aqui, nada bem feito para você imprimir, tá? Então, você vai ter que pensar, vou imprimir uma folha A0, que é aquela folha de projeto normalmente grande, numa A4, que é uma folha sulfite, né? Que a gente imprime normalmente nas nossas impressoras. Qual vai ser, como que a gente vai imprimir o nosso projeto? Bom, isso vai depender de você, se o projeto é você ou do seu cliente, ou de qualquer pessoa que você estiver fazendo o projeto. Se for por você, eu vou falar para vocês que uma folha 4 ali, e você imprimir aqui uma folha para o QDC, uma folha para a legenda e uma folha para o projeto arquitetônico, tá jóia, tá perfeito, tá? Eu vou mostrar para vocês a gente imprimindo aqui apenas o nosso diagrama unifilar no caso. Mas aí já segue para o nosso QDC e para a nossa legenda, tá? Então, o nosso projeto vem assim, ok? Como é que a gente faz para colocar no A4 então? Bom, a gente vem aqui para publicar, né? A gente vem em print. Só vem aqui em cima no AutoCAD, tem um print aqui. Ele vai perguntar se eu quero continuar assim. Bom, e aqui a gente vai plotar o nosso layout, né? Então aqui a gente vai colocar o PDF que a gente quer imprimir, certo? Vou colocar aqui como qualidade alta. Aqui você pode ver que o padrão já vem A4, tá? Então eu vou deixar aqui A4, é o 210 por 297, ok? A gente pode olhar aqui como é que ele funciona. Aqui tem outras opções também, A0, A1, A2 e A3, tá? Você pode escolher aqui. E é isso. Aí você aplica o seu layout, né? Você aplica o seu projeto e você imprime. Só clicar aqui que ele vai imprimir, tá? Foi esse processo que eu fiz aqui no layout 1. Porém, no layout 1 eu já coloquei certinho na 4, né? E eu coloquei a legenda, porque como eu faço projetos elétricos de clientes, eu já tenho o meu padrão aqui de projeto elétrico. Então, essa legenda que tem que ter no projeto, se você for entregar, se você, como eu falei, se for só para você, não precisa fazer, tá? Mas isso aqui, então a gente colocou aqui local, edificação, o que é o projeto, né? Quantas folhas são do projeto, a dimensão, a escala também é muito importante colocar. Importante frisar aqui também, pessoal, que questão de escala. Não sei se vocês conhecem o escalímetro. Para quem é projetista tem que saber do escalímetro, tem que conhecer pelo menos um pouquinho. Ela é uma regra com várias escalas, tá? Então assim, as escalas mais comuns você tem que colocar no seu projeto. Você não vai colocar aqui o seu projeto em uma escala 1 por 22, por exemplo, ou 1 por 32,5, digamos assim, tá? Por quê? Porque aí o projetista, o instalador vai pegar seu projeto, vai pegar ali o escalímetro para ver onde estão cada ponto do seu projeto. Ele não vai descobrir, porque o escalímetro não vai funcionar. Ele vai ter que descobrir qual escala que é, vai tentar jogar para a escala normal de metros, né? Então assim, faça uma escala comum, tá? E que encaixa no seu projeto. Então aqui está nosso projeto. Aqui, como eu falei para vocês, eu coloquei o nosso diagrama unifilar, tá? Eu coloquei assim, ele de frente, mas eu poderia também colocar sem problema nenhum ele de lado, assim, né, na horizontal, que ficaria ainda maior a escala dele, tá? Mas isso aqui eu só queria mostrar para vocês como é que vai ficar se você for imprimir, etc, tá? Então, aqui eu coloquei o nosso diagrama e aqui embaixo está a nossa legenda, pronto, né? A gente pode imprimir aqui então. Como é que vai funcionar isso daqui? Então vamos imprimir, é a mesma coisa que a gente fez antes, tá? Vamos imprimir e vamos ver como é que ele está ficando.
A questão aqui também, o meu monitor aqui do computador é um pouquinho grande, tá? Então você pode achar a letra muito pequena, principalmente se você estiver olhando aí pelo celular ou por um computador um pouco menor, tá? Um notebook, que seja. Então assim vai ficar a nossa impressão, tá? Vou colocar aqui em 100% pra gente ver um pouquinho melhor. 125 tá bom. Então aqui está o nosso projeto, tá? Então a gente pode ver que dá para enxergar cada tomada, cada eletroduto, cada fiação, cada condutor, né? Cada simbologia aqui do interruptor. O projeto está pronto, então a gente pode ver. Gostei do projeto, gostei assim, como é que ele tá, ok? Olha, eu tô achando as linhas um pouquinho mais grossas do que o ideal. Então o que eu faria no caso? Eu iria ali no AutoCAD, diminuía as linhas do projeto, tá? Principalmente das tomadas aqui, imprimia de novo, como a gente fez antes, tá? E dava aquela olhada, né? Se tivesse bom, eu imprimia, se não tivesse bom ainda, eu ia lá e arrumava de novo. Então o projeto é isso. Se você não tem muita prática, você está fazendo o seu primeiro, provavelmente aí as escalas não vão ficar corretas. O padrão é esse daqui, eu não modifiquei o padrão, tá? Então o padrão provavelmente vai ficar assim, o seu também. Então é isso, o projeto tá pronto, então já imprimi. Se quer só pegar e imprimir nessa folha 4, tá? Então ele vai sair assim. Acho importante você imprimir. Você está olhando pelo computador e você, aqui eu posso dar zoom, né? Então, se eu não estiver enxergando alguma coisa, eu dou um zoom e ela fica grande. Mas na folha você não tem como dar zoom, mas por mais que você chegue perto, pode ser que fique muito pequeno para você enxergar. Imprima se você conseguir, ok? E aqui a gente faria a mesma coisa, as 2, 3 folhas no caso, então, né? A gente pegaria essa folha aqui do diagrama unifilar, imprimiria outra também com o QDC, aqui na nossa folha, e outra folha com a nossa legenda. Então a gente teria 3 folhas, poderia colocar lá atrás do nosso QDC, e aí a gente teria ali o diagrama em mãos, sempre que necessário, dar uma olhadinha numa manutenção, ver qual editor eu posso desligar, e etc, tá? Então, pessoal, a aula vai ficar por aqui, o nosso projeto elétrico está completo, tá? Desde da parte de desenho, da parte de plotagem, então, finalizamos aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu passei um pouco rápido, Gustavo, você falou muito rápido do DR aqui, não entendi por que você colocou 80 PS, não entendi o que você fez no DPS aqui. Pode comentar aqui, que eu vou poder fazer um outro vídeo, a gente pode trocar uma ideia sobre isso, tá? Assim, questão de projeto também, eu faço dessa forma. Não gostei, faz do seu jeito. No meu curso de projetos, eu sempre falo nas aulas, né? Esse é o jeito que eu acho melhor, tá? Eu acho mais rápido, mais simples, não precisa ser uma coisa muito complicada também. Então, assim, não gostou? Faz do seu jeito, pode modificar. Claro, tem coisas que você olha na norma e não pode modificar, né? Mas questão de desenhos, assim, de como você vai imprimir e tudo mais, vai de cada um. Então, pessoal, de verdade, muito obrigado por ter ficado até aqui. Até as próximas aulas, que a gente vai poder fazer outras coisas aí. Então, finalizando o nosso projeto. Peço desculpas, que demorou um pouco mais de um ano pra gente finalizar o projeto. Mas é que a gente vai fazendo outras coisas, e acaba tendo prioridade de outras coisas, na verdade, né? Mas agora, os vídeos terminados, pra quem for chegando agora, vai poder pegar a nossa série completa aí. Então, até a próxima. Valeu! Beijo para todos!